Candidato Aline, fale para mim sobre os efeitos da coisa julgada no processo coletivo. Clara Excelência, em se tratando de direitos difusos e coletivos, a coisa julgada ela é secundum eventum probationis, que significa que só acontecerá coisa julgada material no processo difuso e coletivo quando ocorrer a suficiência de provas, porque em caso de improcedência, uma ação julgada improcedente, uma sentença improcedente por insuficiência de provas, não sofrerá os efeitos da coisa julgada material. Trata-se, portanto, de secundum eventum probationis, depende do resultado da sentença ser ou não com suficiência ou insuficiência de provas. Se está com suficiência de provas, ocorrem os efeitos da coisa julgada material nos difusos e no coletivos. Se for uma sentença improcedente por insuficiência de provas, os efeitos da coisa julgada material não atingem o processo difuso nem o processo coletivo. Portanto, em se tratando de direitos difusos e coletivos, a coisa julgada material só atingirá os difusos e coletivos em caso de ação procedente. Mas relembrando, sempre haverá possibilidade de, mesmo julgando procedente ou improcedente, né, de uma nova ação individual. Os sujeitos de direitos individuais sempre poderão ingressar, eles não sofrem o efeito da coisa julgada aqui, quando acontece aqui e eles não tiverem ingressado como litisconsorte, eles não sofrem os efeitos da coisa julgada, podem sempre intentar com uma ação individual. A coisa julgada seria para outra coletiva. Só não impede outra coletiva, no caso de ação coletiva de direitos difusos ou coletivos, em se tratando de insuficiência. Sentença por insuficiência de provas não impede outra coletiva. Se ocorrer novas provas, o titular da ação poderá ingressar com nova ação. Outro detalhe é que, se fosse tratando de direitos difusos, os efeitos da coisa julgada é erga omnes para todos. E se tratando de direitos coletivos, trata de efeitos ultra partes. E, em se tratando de direitos individuais homogêneos, o efeito da coisa julgada ele é secundum eventum litis, depende do resultado da lide, não com relação às provas, mas sim com a procedência ou improcedência, beneficiando ou não o indivíduo. Por quê? A coisa julgada material só atinge os direitos individuais homogêneos se beneficiar os indivíduos, se for procedente. Se for improcedente, não atinge a coisa julgada material não atingirá o processo dos direitos individuais homogêneos. Repetindo, se tratando de direitos individuais homogêneos, também é feito erga omnes, mas a coisa julgada não atinge, não ocorre a coisa julgada material, um processo coletivo se tratando de direitos individuais homogêneos, né? Ele não sofrerá os efeitos da coisa julgada material em se tratando de ação improcedente, porque, em razão do princípio do máximo benefício da tutela coletiva, somente em caso de procedência é que sofrerá os efeitos da coisa julgada material. Porém, esse sujeito, se ele se habilitou como litisconsorte no processo coletivo, ele se tornou parte, foi julgado improcedente lá no processo coletivo, ele não pode ingressar com uma nova individual. Então, nesse caso, ele sofre sim os efeitos da ação da coisa julgada material, ok?